Boa noite a todos e todas. Espero que eu possa chegar ao final daquilo que eu tenho preparado, mesmo com a minha alergia chegando ao ponto. Porém, isso é uma garantia para vocês que eu não devo falar mais de 40 minutos. A ética e as instituições religiosas que nós vamos tratar é uma parte desse tema ética comunitária, ética da vida. Eu não sei se vai dar para vocês lerem, dá para vocês lerem aí? Bom, eu começo esclarecendo um ponto, dizendo que teologia não é moral. Mas a igreja necessita de uma sedimentação moral e implica em perspectivas éticas. Então eu faço uma distinção aí entre moral e ética, que o professor Ricardo chamou de ética que deve ser superada, nós chamamos de moral, que é a sedimentação de costumes. Eu costumo dizer aos meus alunos de ética que é ótimo ter o hábito de ser bom. Nós conseguimos adquirir o hábito de ser bom. Mas eu costumo também dizer para eles que não basta o hábito de ser bom. Nós temos que chegar, fazer uma passagem da moral à ética. O que é a ética? A ética implica aquilo que o professor Nicanor diz, perspectivas para a vida. Um horizonte onde eu encontro o outro, não preso em normas, mas preso num horizonte aberto, onde eu vou realizar alguns valores como amor, justiça. Isso é a perspectiva ética, que é mais do que a moral. Não que toda moral seja ruim. Há uma moral extremamente viciada, que é o moralismo. Mas todos nós necessitamos um pouco de bons hábitos. Não é? Os bons hábitos são necessários e eu gosto muito de tratar com as pessoas que são habituadas a serem boas. Mas, repito, não é suficiente. Precisamos de passar da moral para a ética. Por isso eu vou tratar também aqui, esclarecer de início os termos usados. Os termos usados, eu estou tratando ética, diferenciando de moral, não é? Como sendo aquilo que estuda como a ação, como se dá o como da ação, de modo crítico, como a ação de modo crítico projeta e realiza valores. Então a ética da igreja é para ser pensada e projetada. Ela não é somente habitual, ela precisa ser pensada e projetada. Como na fé cristã, o caso da ética, a dimensão profética da ética. Na verdade, essa dimensão ética no Novo Testamento e no Antigo Testamento tem muito a ver com a dimensão profética. Ética e dimensão profética são coisas que vão juntas. E o que eu chamo de religião? Chamo a dimensão do sagrado nas relações da vida. Eu estou dando uma definição, não é uma definição, é o meu entendimento, bem geral, de forma bem geral. A dimensão do sagrado na vida, não vou entrar muito em polêmica sobre o sentido, mas eu estou dando esse sentido e é a religião uma das formas que traz encantamento para a vida, que faz com que nós tenhamos sabor da vida. E o que eu chamo de instituição religiosa? Eu chamo de instituição religiosa as formas estáveis e normatizadas que um movimento religioso
estabelece numa estrutura social. Todo movimento religioso tende a assumir alguma forma institucional. Na ética cristã, a ética comunitária, ela necessita também de um mínimo de estrutura e um mínimo de relacionamento com as estruturas sociais. E ela precisa, portanto, pensar nessas formas de relacionamento com as estruturas sociais. Aí eu proponho uma questão, né? A religião e as estruturas sociais formam duas grandezas em contínua tensão, pois defendem duas origens opostas e distintas para o exercício do poder, estabelecer normas e comportamentos. A religião e a estrutura social são formas que na sociedade têm diferentes origens da ideia de poder, da ideia de que aquilo que orienta a vida. E como se dá a relação entre essas duas grandezas? Vamos pensar no caso da igreja. A igreja propõe um novo tipo de socialidade, em modo de comunidade fraterna e fundada num poder não temporal, em outro tipo de senhorio. Quer dizer, nós temos a igreja que forma um outro tipo de solidariedade, um outro tipo de fraternidade, tem uma outra fonte, uma outra origem do poder. Ora, essa nova formação dentro de uma estrutura social precisa estabelecer os modos como se relaciona com a estrutura social maior. Não tem escapatória, porque é uma estrutura, é uma comunidade nova, é uma comunidade com o princípio do amor, que tem outro senhorio. Como ela se relaciona com o domínio de César? Como ela se relaciona com a estrutura social? Como ela se relaciona com César, com o Estado? Então são questões que sempre preocuparam a igreja e a história da igreja. Não é à toa que muitas das palavras que alimentam a teologia vêm dessa relação. São metáforas políticas, são metáforas do direito. Exemplo, metáforas políticas. Reino de Deus, é uma metáfora política. Senhorio de Cristo, não é? Cidade de Deus, que depois foi consagrada na obra de Agostinho, não é? E destaco aí a importância da ideia de reino de Deus para se estabelecer a relação desta nova forma de socialidade que é a igreja com as formas de socialidade maior que envolve a igreja. Reino de Deus é chave para isso, porque o próprio Cristo estabeleceu a diferença entre um reino e outro. E para desenvolver essa relação entre a socialidade comunitária da fé com as socialidades da sociedade em geral, do Estado, eu fiz um exercício que o professor José Carlos pode contestar à vontade, mas eu fiz um exercício histórico de 5 fases para chegar a uma 6ª fase que eu considero que é a que nós vivemos, que é uma fase de uma crise civilizatória bastante grande que afeta muito a igreja, que é a fase que eu vou chamar da máquina global. Mas vamos ver essas 5 fases preparatórias.
Todas essas fases têm um fundo que aparece no Antigo Testamento, que caracteriza as religiões antigas, as religiões arcaicas, que é o fundo teocrático. Por que eu digo que é fundo teocrático? Assim, de maneira bem geral e não preocupado com muita precisão. Eu digo que é o fundo teocrático porque religião nasce junto com o poder formador da sociedade. Vocês perceberem, por exemplo, o direito, ele nasce ao mesmo tempo religioso e político. Na antiguidade não se fazia distinção entre um direito político e o direito religioso. A história da relação do direito com a religião mostra isso com clareza. Não é? Não dá para ler, né? Não. Então eu vou ler aqui. Aqui é a minha experiência com esse material. Na primeira fase, é a fase do cristianismo. Aí eu estou fazendo uma história praticamente da relação igreja e sociedade, igreja e Estado, a partir do cristianismo, que tem esse fundo teocrático do Antigo Testamento, né? Onde aparecem os reis, os sacerdotes, os sábios, os profetas, entrelaçados, né? Mas com o Novo Testamento começa uma mudança, porque o Novo Testamento ele não nasce englobando a sociedade, ele nasce como uma pequena comunidade que tem dois círculos em volta dele, o judaísmo e o Império Romano. Como que essa pequena comunidade se relaciona com esses dois círculos maiores, o judaísmo e o Império Romano? Nessa primeira fase, se propõe a separação das duas grandezas. Aquilo que não havia antes no Antigo Testamento, agora em Jesus Cristo aparece a proposta de uma separação. É o reino de César e o reino de Deus. E com a função profética do reino de Deus em relação às duas outras grandezas, ou seja, uma relação profética com o judaísmo e uma relação profética com o Império Romano. Essa é a relação que Jesus Cristo mantém da comunidade emergente com o judaísmo e com o Império Romano. Não é? Nessa visão, essa comunidade tem que ser sal, fermento e luz na comunidade maior. Essa é a visão que eu vejo nessa primeira fase da igreja, em relacionando uma comunidade emergente com a sociedade mais ampla. Numa segunda fase, eu distingo o surgimento de Constantino, onde o Estado instrumentaliza a igreja, uma espécie de cesaropapismo ocidental, onde Constantino busca a refundação do Império Romano. Então, aí nós temos uma fase que muda aquela primeira relação da igreja nos evangelhos, da igreja no Novo Testamento, para uma fase onde o Estado se sobrepõe à igreja, e é Constantino que vai convocar os concílios, ele que vai trabalhar com as questões dos dogmas, com as heresias, etc. Ele vai, então isso nós podemos chamar de cesaropapismo, quer dizer, César agindo como Papa. A terceira fase é a fase da Idade Média, onde se dá a inversão. E a igreja que procura instrumentar o Estado. A igreja se fortalece e ela procura instrumentar o Estado e a cultura. Ela se sobrepõe de tal modo ao Estado e à cultura e se torna tão forte, tão rica e tem um poder de obrigar os Estados a pagarem
impostos pesados, e a igreja então se mantém no topo da cultura, invertendo aquilo que foi estabelecido por Constantino. A igreja domina na Idade Média, a maior parte, claro que não é toda a Idade Média, e há exceções, mas de um modo geral a igreja se sobrepõe aos estados que estão ainda em semente na Idade Média. Os estados modernos começam lentamente a se formar. Aparecem línguas nacionais, começa a aparecer cidades repúblicas e províncias repúblicas, principados, monarquias e até impérios, pequenos impérios. Então começa a se formar os estados modernos. Então a igreja aí é que tem a força e o poder e determina o que é verdade e o que não é verdade. Determina o que é comportamento aceito e o que não é comportamento aceito. Então a igreja de comunidade passa a ser o Estado acima do Estado. Uma quarta fase eu vou identificar com a reforma. Nesta quarta fase retorna a ideia dos dois princípios paralelos, com ênfase na obediência ao Estado. Quer dizer, a reforma ela retorna ao princípio do reino de César e do reino de Deus, mas com o fortalecimento progressivo do Estado. A reforma se sente protegida pelo Estado e vai então propor que a igreja deva obediência ao Estado, mas mantemos a distinção de um e de outro, excetuando a cláusula pétrea, ou seja, aquele texto que nós vamos ver mais adiante do Atos dos Apóstolos, que diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas de um modo geral a igreja reconhece o Estado como tendo um poder também emanado de Deus, e a igreja tem que conviver com esse poder até onde ela pode. Quando ela não pode, então ela pode, quem sabe, exercer a sua função de protesto ou de denúncia profética ou propor novas orientações para o próprio Estado. O catolicismo tentou manter ainda a superioridade do princípio do Espírito sobre o secular. Isso originou duas posições diferentes da Igreja Católica em relação ao Estado e da Igreja Protestante em relação ao Estado, onde há diferenças bastante sensíveis no relacionamento. A quinta fase eu identifico com aquela em que o Estado se torna independente e laico. O Estado moderno, na época moderna, vai se fortalecendo e se tornando cada vez mais um Estado leigo, ou seja, não compromissado com nenhuma religião e nem com a igreja. Não é? Claro que há exceções, não é? Mesmo na Europa, há exceção também dos estados maometanos, não é? E onde às vezes se tem outra forma de relação, mas de um modo geral o Estado moderno, no final da época moderna, já está plenamente estabelecido como Estado laico, não é? Esse Estado laico, que vem da modernidade, se impõe como grandeza independente, com poder e força próprios. Ele não tem um poder mais que emana da igreja e tem força própria na medida em que mantém o exército, mantém o setor jurídico funcionando, não é? Mas esse Estado moderno apresenta, na maioria dos casos,
ainda uma disposição para ouvir a igreja num ou outro caso. Ou seja, o Estado laico ainda mantém uma certa atenção, uma disponibilidade de ouvir a igreja. Mas a igreja perde progressivamente sua força em relação ao Estado e perde aquilo que é mais precioso, vai perdendo a sua dimensão profética. A igreja vai assumindo uma forma que eu caracterizo aqui como pragmatismo institucional. A igreja deixa de cumprir plenamente a sua dimensão profética, de comunidade profética, e vai assumindo progressivamente aquilo que já foi dito aqui no sermão, um certo pragmatismo, que eu estou chamando de pragmatismo institucional, porque é voltado para a instituição. Então, é um pragmatismo institucional na relação com a sociedade, na relação com o direito, na relação com o Estado. É claro que essa descrição é muito ampla e geral. Nós temos grandes e boas exceções, mas a tendência é a do pragmatismo institucional. Bom, essas 5 fases ainda não dão conta da fase que nós estamos vivendo, que é manterá esse pragmatismo institucional, mas é uma fase mais complicada. Como eu vou falar isso mais adiante, eu não vou me referir a ela agora. Mas eu quero fazer também uma passagem aqui pelo pensamento moderno que deu origem ao Estado e essas relações do Estado laico com a Igreja. Eu vou tratar de rapidamente quatro pensamentos: o de Lutero, o de Calvino, o de Montesquieu e o de Rousseau, como exemplos de como se deu progressivamente essa relação da comunidade de fiéis com a sociedade, onde essa comunidade de fiel se estabelece e tem que manter relações com a sociedade maior e com o Estado. Primeiramente, o pensamento de Lutero. Eu estou colocando Lutero como um pensamento moderno, professor Zé Carlos, porque Lutero é muito configurado como ainda um pensamento medieval. Eu vou colocar ele na transição do pensamento medieval para o moderno, não é? Lutero vai reviver a doutrina dos 2 reinos como oposição à ideia de cristandade. Ou seja, a ideia dos 2 reinos em Lutero, eu diria que é quase uma releitura de Agostinho inversa da Igreja Católica. O engraçado é que os dois liturgam Agostinho, né? Tanto a cristandade medieval quanto o próprio Lutero. Mas a leitura que Lutero faz é para restabelecer a questão da doutrina dos 2 reinos e escapar à ideia da cristandade que colocava a igreja no topo, comandando a cultura. A igreja dizia o que era cultura, o que pode ser tratado como arte, o que deve ser ciência, o que não é ciência. Essa igreja da cristandade, ela é substituída por Lutero na doutrina dos 2 reinos. Nessa separação que Lutero faz entre igreja e Estado, ele vê diferentes mandatos divinos. Não é só a igreja que tem mandato divino. Para Lutero, o Estado também tem um mandato divino para as coisas temporais, diz Lutero. E a igreja tem mandato para as coisas eternas. Mas também Lutero mostra isso com clareza. Há uma relação de serviço mútuo. Então Lutero
propõe que Estado e Igreja encontrem uma forma de convivência e de serviço mútuo. Não é? Onde Lutero se baseia nisso? Claro, na questão dos dois reinos, lá nos Evangelhos, mas ele se baseia grandemente também na leitura de Romanos 13. Na leitura de Romanos 13, Lutero nos pede que desenvolvamos a grande arte de discernir os dois reinos. Nessa ética de Lutero, ele solicita que nós tenhamos a arte de discernir os dois reinos e discernir que o reino dos céus tem o seu regime próprio. Em Romanos 13, eu cito o versículo 1: cada um se submeta às autoridades constituídas, porque não existe autoridade que não venha de Deus. Inclusive, no entendimento do que é lei para Lutero, a lei não é só a do Antigo Testamento. Lutero vai entender que a lei dos homens também tem valor como mandato de Deus. Claro que não é o mesmo valor, mas o segundo uso da lei em Lutero é o uso político, que é feito da lei. O primeiro uso é a lei do Antigo Testamento, que para Lutero, como Paulo diz, serve-nos para nos convencer do pecado. O segundo uso é o uso político. Eu vou adiantar um pouco mais, mas Lutero vai defender a posição de que a igreja, a comunidade cristã, pode se opor ao Estado em casos especiais. Então, os dois devem procurar a paz, a comunidade eclesial e a comunidade secular, o Estado, principalmente, devem procurar a paz e devem conviver um auxiliando o outro. Então, o Lutero, neste ponto, é meio idealista. Ele enfraquece com isso um pouco a visão profética, mas ele deixa em aberto que, em casos extremos, a cláusula petri, ou seja, obedecer mais a Deus, deve prevalecer quando o Estado já não cumpre bem o mandato divino. Vamos agora para Calvino. Calvino é mais explícito quanto à missão profética da igreja. Ele também faz a distinção do Estado e da igreja como esferas distintas. Mas diz que um tem autonomia em relação ao outro, mas devem colaborar. Mantém mais plenamente a responsabilidade profética da igreja. Ou seja, a igreja tem continuamente, e não só em alguns momentos, uma tarefa profética em relação à sociedade. Isso é mais forte em Calvino, não tanto no livro das Institutas, mas nas ordenações eclesiásticas. É um outro livro onde o aspecto político aparece mais em Calvino. Calvino ficou famoso por estabelecer em Genebra um regime bastante duro. Até hoje se discute o que Calvino quis fazer em Genebra. Foi uma teocracia? Foi uma república cristã? Ou foi um ideal cristão de sociedade? Não é? É difícil estabelecer porque ali Calvino extrapolou no seu poder junto com o conselho. Mandou matar muita gente, mandou prender muita gente e estabeleceu regras sociais, normas de conduta, moralidade, de formas tão rígidas que, de uma
vez só, às vezes ele pegou 5 jovens, e esses 5 jovens foram mortos. Então, foi um regime muito duro que ele estabeleceu em Genebra. Eu não acredito que ele tenha pensado numa teocracia. Também não acredito que esteja ali uma espécie de república cristã, como alguns autores interpretam. Eu penso que Calvino confundiu Genebra com uma igreja e tentou estabelecer a sociedade como se fosse uma igreja. Genebra, na época, era uma cidade livre, mas não era tão grande como nós podemos imaginar hoje, não é? Genebra devia ter, calcula-se na época, 12 a 13 mil habitantes. Hoje nós temos igrejas com esse número de pessoas. Então, Calvino, ele procura governar, quando ele foi chamado para governar, foi chamado 2 vezes para governar Genebra, na Suíça, e terminou, ele morreu ali, dirigindo a cidade, né? Eu acredito que ele começou a pensar numa igreja ideal e cometeu muitos equívocos ao querer implantar uma igreja ideal numa estrutura que deve funcionar como sociedade e não como igreja. Esse equívoco custou muito a Calvino e muito aos evangélicos. É uma página não muito bonita da nossa história. Agora vamos ver 2 outros pensadores que não são propriamente religiosos, eles não são religiosos, Montesquieu e Calvino. Primeiramente, Montesquieu. Montesquieu escreveu em 1748 o Espírito das Leis, quer dizer, em pleno iluminismo, 1748, né? Montesquieu, que não era tão contrário à igreja, mas defendia um Estado secular, ele estabelece a primazia dos Estados, mas ele quer estabelecer também poderes moderadores do Estado, porque ele quer defender a liberdade, e ele lê isso em Locke. Então ele pensa no Estado já com os poderes moderadores instituídos, que depois vão ser tratados como o poder legislativo e o judiciário, que hoje faz parte da nossa estrutura política. Então tem o poder executivo moderado por 2 outros poderes. Montesquieu, ele entende a igreja como um poder moderador não estatuído, ou seja, que não pertence ao Estado, mas ele respeita a igreja como um outro poder moderador que não tem o poder que o Estado tem. Por isso, ele deve atuar, esse poder moderador, com economia. Não é para interferir constantemente no Estado. Os 2 poderes da igreja e o do Estado devem, claro, procurar a paz e formar melhores cidadãos. Então ele vê a igreja contribuindo com o Estado. Além disso, ele diz o seguinte: a religião só deve interferir em questões fundamentais e oferecer conselhos e não preceitos. Estabelecer normas cabe ao Estado. Na verdade, ele dá uma função à igreja mais ou menos como da rainha da Inglaterra, né? Você pode dar conselhos, mas não pode estabelecer preceitos. A construção comum é iniciativa do Estado. E ele é muito crítico com os desvios da igreja. A obra dele é interessante também por mostrar desvios da igreja. O Estado é secular
mas deve conviver com a igreja ou outra religião. Então, ele entende, na teoria do Estado, de Montesquieu, que o Estado deve conviver bem com as religiões, na Europa, principalmente com a igreja cristã. É uma caracterização bem sumária do pensamento de Montesquieu. Mas como não temos muito tempo, vamos passar para Rousseau. Rousseau, logo depois de Montesquieu, em 1762, escreveu um livro do contrato social, esse título, do contrato social. Rousseau era já um escritor famoso, um escritor consagrado, uma capacidade literária incomum, então uma argumentação sempre sedutora. Agora, o Rousseau, ele manifesta já uma veia anti-igreja, que não vemos tanto em Montesquieu. Para Rousseau, o cristianismo é uma degradação do Evangelho. Para Rousseau, o cristianismo é uma degradação do Evangelho. Isso vai em paralelo, mais ou menos, com o que ele entende, né? Que o ser humano ele nasce com a natureza livre e a civilização o escraviza. Então, o Evangelho nasce bem e puro no Novo Testamento, com Jesus Cristo, mas se degrada posteriormente. Então, o cristianismo é uma degradação do Evangelho. E ele diz textualmente: não conheço nada de tão antissocial. Então, a visão dele da igreja é uma visão muito mais negativa que a visão de Montesquieu. Para Rousseau, o Estado ele tem que prover as condições de paz e de liberdade. Um dos grandes temas de Rousseau é a teoria da vontade geral. O Estado emana da vontade do povo. Vocês já ouviram essa frase, né? Pois é, a origem dela é Rousseau. A vontade geral, para Rousseau, ela se concentra no Estado. É que ele não sabia das eleições do Brasil, né? Com essa divisão, né? Mas a vontade geral do povo se concentra no Estado, né? Vamos ver se o governo vai conseguir fazer com que a vontade geral do povo, mesmo depois da acirrada disputa, se consegue algum caminho comum aí. Mas a ideia de vontade geral e de Estado tem grande desenvolvimento em Rousseau. Rousseau procura então dar legitimidade e limites ao poder. A legitimidade, evidentemente, não vem de Deus e não vem da igreja. É uma legitimidade a partir do direito natural. A religião é boa para Rousseau somente quando ajuda psicologicamente, não socialmente, não politicamente, como uma força a serviço do Estado. Então ele dá uma função bastante secundária para a igreja. Como ele viveu em Genebra, quando Calvino governava, ele adquiriu uma antipatia muito grande para com o que ele achava que era a igreja assumindo o papel de Estado. E como corria a ideia de uma república cristã, que não é de Calvino, mas corria a ideia da república cristã, ele escreve: república cristã é uma contradição de termos. Uma sociedade essencialmente religiosa é má. Palavra do Rousseau, que reflete muito a experiência e a infância dele em Genebra. Mas
como a religião está aí, ele diz que deve haver tolerância do Estado para com as religiões. Agora nós vamos ver a questão hoje. Quanto tempo? 20 minutos, tá? Vamos ver a questão hoje. Né? Hoje, nós vivemos uma situação de crise, mas que tem algumas coisas prévias que precisamos tratar para entender bem essa crise. Primeiro, hoje o Estado é secular e dispõe as regras. Na maioria das sociedades contemporâneas, o Estado se entende como Estado secular, independente das religiões. E ele que dispõe as regras. A igreja, nesse Estado secular, ela se retrai. Ela se retraiu, não que ela devesse se impor ao Estado, mas devia ter capacidade de dialogar e capacidade de criticar. Mas ela se retrai, se volta progressivamente para si mesmo e começa a se comportar pragmaticamente. O que é se comportar pragmaticamente? Busca benefícios institucionais e tira proveito das leis. Muitas vezes a gente vê a igreja lutando aí para ter benefício fiscal, não é? Procura discutir com o Estado por que tal igreja tem mais privilégio que nós. Não é que não se possa discutir isso, mas que a ética pede muito mais. A ética não é discutir quem conseguiu mais privilégio do Estado. Não é? Isso é da moral, dos costumes. Agora, a ética cristã tem que ser profética. E, em relação ao Estado, ela se comporta pragmaticamente e, no máximo, com algumas cruzadas morais. De vez em quando, a igreja se lança nas ruas com uma cruzada moral quando tem algum assunto moral. Mas, perspectiva ética, a gente não vê a igreja realmente empunhar a bandeira, por exemplo, contra o Estado que vive uma corrupção institucionalizada, a injustiça institucionalizada. A gente não vê a igreja empunhar realmente bandeiras éticas, mas sai em cruzada moral quando se trata de discutir homossexualidade, quando se trata de discutir divórcio, quando se trata de discutir a igreja parece que se move somente quando seus atos morais são afetados. Mas é como eu disse, moral é insuficiente. Não basta propor bom comportamento. A dimensão ética da igreja é profética. E ela só pode ser ética realmente se essa dimensão estiver profética. Pelo menos esse foi o comportamento que nós vimos em Jesus Cristo. Então a igreja hoje, nos seus desvios pragmáticos, ela se comporta com bastante diminuição do seu senso ético-profético. Os desvios pragmáticos, nesses desvios pragmáticos, eu aponto alguns aí, a igreja se volta para a sua dimensão institucional e se internaliza. Quer dizer, quanto mais pragmaticamente a igreja vai atuando, mais ela vai se internalizando. Então a dimensão pragmática ela está funcionando mais ou menos como um freio da dimensão profética.
como igreja. Este também é um equívoco monumental. A igreja, ela, às vezes até teoricamente, ela faz distinção, mas ela na prática atua como se a igreja fosse o reino. Eu coloco aí, a igreja se torna o refúgio, a igreja é a arca de Noé da salvação. Então, na prática, a igreja assume aquilo que a igreja protestante assume, e a igreja católica também assume aquilo que a igreja católica teoricamente descartou: a ideia de que fora da igreja não há salvação. Não é? Mas as igrejas praticam isso. Teoricamente elas sabem que é errado, mas na prática atuam como se fora da igreja não houvesse salvação. Ora, o ministério de Jesus foi um contínuo ampliar do reino de Deus até para os pecadores que não estavam na comunidade dos discípulos e até para os trabalhadores da 1ª hora, que por favor não me confundam com os cristãos. E a igreja também, progressivamente, ela se torna uma igreja desse poder de Deus para administrar a experiência religiosa. Não é o poder de Deus para ser profeta, é o poder de Deus para administrar a experiência religiosa. Eu acho que cai naquele item que foi dito aqui, que a igreja administra muito o amar a Deus e administra muito o amor de Deus para nós, mas a igreja não fala praticamente quase nada de amar o próximo, aquele que está esperando a visão profética da igreja, está não necessariamente dentro da nossa comunidade. A igreja agora elas se põem em conflitos pragmáticos entre elas mesmas. Elas disputam o mercado entre elas. Estabelece um regime de competição. A igreja trata a comunidade como massa e administra a experiência dos indivíduos reunidos, que é uma massa. Comunidade não é indivíduos reunidos. Comunidade é indivíduos interatuantes e com projeto. E a experiência não é um produto para se repetir a cada 3 dias ou a cada semana. A experiência religiosa pode ser uma só e dar fruto para toda a vida. Mas, como produto, se cria uma experiência religiosa com prazo de validade muito curto. Nessa igreja, os carismas começam a se concentrar em pessoas. São os carismas pessoais que valem. Exemplo, mediadores carismáticos. Então, toda a ação de Deus às vezes passa por um mediador. Tipo, desculpem a crítica, espero não ofender ninguém, Macedo, Valdemiro, Malafaia. Eu estou dando esses exemplos porque, se vocês observarem, o carisma deles são copiados pelos outros pastores que seguem a sua orientação. Os pregadores do Malafaia têm que copiar o modo do Malafaia de pregar, o gesto, até a voz. Reparem nos pregadores e os assessores, os bispos do Valdemiro. Tem que
falar meio parecido. Tem que lembrar do carisma do líder. E assim por diante. Não é? Então, a mediação passa por carismas pessoais. E começa a aparecer sonhos de poder e realizações que deixam o povo extasiado. Sonhos de poder e realizações. Constrói-se um enorme templo que é capaz de paralisar uma região inteira de uma cidade. Ou se constrói o templo de Salomão e todo mundo fica extasiado. É criar uma impressão sobre o povo que acompanha. Então há uma perda muito grande de marcas fundamentais e essenciais da ética cristã, da ética comunitária, daquilo que é característica realmente da igreja comunitária, que é ética. Agora, eu disse para vocês que nós vivemos uma grande crise. Essa é a minha percepção. Realmente vivemos uma grande crise civilizatória. Essa crise civilizatória tem sido anunciada e denunciada por muitos intelectuais. Não é? Eu poderia citar aqui uma dezena deles com muita facilidade. Depois, se quiserem, a gente pode fazer isso no debate. Mas o que é essa crise civilizatória? Ela foi denunciada já no início do século passado como uma crise do tecnicismo. É uma das características. Mas a técnica é boa. Ela serve para o bem e para o mal. Agora, o problema não é esse. O problema é que nós temos hoje um mundo que é dito globalizado. Esse mundo globalizado hoje, que não é a mesma coisa que outras formas de globalização que já aconteceram no mundo. A antiguidade conhecia a globalização e inventou a palavra cosmopolita. Cosmopolita quer dizer que o mundo pode estar numa cidade. Roma era a capital cosmopolita, o mundo inteiro sob Roma. A ideia então de globalização já está presente na ideia de império, né? Há umas narrativas inglesas, né? Do café da manhã inglês no século XIX já tinha produtos de várias partes do mundo. O inglês dominava o mundo com a sua marinha, com a sua... Então trazia, né? Ou importava ou roubava de várias partes do mundo. E os ingleses se beneficiavam do seu café da manhã como um café da manhã internacional. Mas a globalização que nós estamos falando é diferente. Essa globalização que nós estamos vivendo já está bem distante daquelas outras globalizações. Essa globalização que nós estamos nos referindo a ela é uma globalização que traduz uma certa unidade no mundo. Muitas coisas são estabelecidas de forma comum em todo o mundo. Antes você tinha, nos anos 50, né? Vocês não alcançam os anos 50, né? Nos anos 50 eu era um menininho, né? Menininho, bem pequeno. Mas era possível distinguir, né? Se falava nas diferenças tecnológicas dos carros. O carro inglês era muito diferente do carro alemão, né? O carro alemão era muito diferente do carro tcheco, né?
A Tchecoslováquia começou a produzir um carrinho chamado Skoda. Os mais velhos aqui vão se lembrar, né? Um carrinho pequenininho, né? Diferente um do outro. Hoje a tecnologia, ela viaja muito rapidamente e os carros são iguais. Muda o modelo, mas o automático é automático igual em toda parte. Então, se estabelece uma unidade. Há uma unidade também de comunicação. Há uma unidade cada vez mais forte ideológica. Não devo falar, mas eu vou me arriscar. Muito da eleição que nós tivemos foi por unidade ideológica, imposta por fatores comunicacionais. Não é? As pessoas não sabem bem porque votam, mas votam, tentam ir naquela direção porque existe um processo ideológico que forma a opinião de grandes massas. Agora, existe uma ideologia em formação hoje que é mundial, que é a ideologia global, a ideologia do mercado, a ideologia que hoje percorre o mundo inteiro, não é? E que faz com que os estados tenham a função nova de se adaptar à máquina. Então, a questão do Estado está mudando muito. Então, como há necessidade do Estado se adaptar à máquina, é que o Estado mudou. Hoje, nenhum Estado tem a capacidade de desafiar a máquina global. E todos vivem essa máquina global e uma crise que se instala a partir de estruturas globais afeta o mundo inteiro. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que hoje nós temos que repensar a relação, que não é mais só igreja e Estado. É igreja e Estado, e por trás dos Estados, a máquina global. Então temos que repensar a relação entre igreja, Estado e a máquina global. Essa máquina global, ela cria, se diz por aí, né, uma ideologia, um discurso único, não é? Milton Santos diz que é uma fábula perversa. Por que ele diz que é uma fábula perversa? Porque cria muitas ilusões. É uma máquina com o poder de criar mundos com muitas ilusões. Agora, nenhum Estado hoje é capaz de escapar da máquina global. Mesmo aqueles mais distanciados, hoje dependem da máquina global. Se houver um desastre com essa máquina global, o mundo entra em caos. Um Estado ele pode sofrer e trazer dor para essa máquina global. Mas se a máquina global mesmo começar a parar, o mundo entra em caos. Então nós vivemos não mais os impérios no sentido antigo. Eu já não falo mais em império no sentido marxista, quando falava do império a partir de estados ou a partir de algum centro. Eu falo do império da máquina global, que é um modo, nesse caso, no estilo também de Milton Santos, o geógrafo brasileiro. É no império da máquina global que nós vamos encontrar um senhor anônimo que cada vez mais é senhor do mundo,
chama o Sistema Financeiro Internacional. É esse Sistema Financeiro Internacional que articula essa máquina global. E poucos são os estados que conseguem opinar e influenciar na direção da máquina global. Mas hoje não existe um estado capaz de conduzir essa máquina. Então, nós temos aí um poder novo, criado pela nossa civilização, criado pela nossa sociedade, que é esse poder da máquina global, que nós, consciência ou não consciência que tenhamos dela, nós vamos ter que nos ver com ela. Eu creio que a igreja teria, mais que qualquer outra instituição, uma responsabilidade muito grande com respeito à máquina global. Porque os estados procuram seus interesses e a máquina global é pródiga em satisfazer interesses capitalistas do Estado. A igreja deveria ter uma consciência profética de que esta máquina global destrói o mundo, cria tremendas injustiças, novos tipos de injustiças, novas idolatrias, cria novas dependências. Paul Virillo, um comunicador francês, já anunciou que a máquina global que une agora a neurociência com a informática está criando drogas virtuais. Ou seja, drogas que no computador é capaz de alterar o funcionamento da célula. Já pensou? A máquina tendo nela a possibilidade de difundir drogas virtuais. Bom, esse é um prognóstico do francês Paul Virillo. Bom, a máquina global requer que nós tenhamos uma nova visão ética. Que a solidariedade nova, que é a igreja, ela tem que dar resposta não só na relação com a sociedade nossa brasileira, não só com a relação agora com o Estado brasileiro, mas ela tem que pensar naquilo que está por trás do Estado brasileiro. O que está por trás do Estado brasileiro é justamente essa máquina global. Aqui eu retomo a visão de Paul Ricoeur, que diz que a ética tem que tratar das perspectivas de uma vida digna, ou, como dizem os filósofos, uma vida feliz, uma vida digna, mas tem que ser uma vida digna com os outros e com instituições justas. Paul Ricoeur é um protestante. E quando ele diz instituições justas, ele está pensando seriamente também na dimensão profética da igreja. A igreja é responsável e deve pensar profeticamente nas instituições que nos rodeiam, principalmente aquelas instituições que praticam injustiça em larga escala ou tem a capacidade de justiça em larga escala. Então nós temos que pensar que valores nós estamos realizando, quais são as possibilidades que nós temos. É uma ética do possível. A igreja tem que pensar a ética do possível e transformar essa ética do possível em uma ética profética, não só da crítica, mas uma ética profética de realização de valor, realização do valor da fé, que é o valor da igreja, realização do valor da justiça, que é um valor religioso da fé bíblica, da nossa ética
realizar valores que realmente dignifiquem o ser humano, que eliminem as exclusões, que não permita mais que aconteça o que nós vemos acontecer hoje, onde nós temos 1%, que são dados da Unesco, 1% da população mundial detém 50% da riqueza. Morrem 54 milhões de pessoas por ano no mundo, dos quais 18 milhões por causa da fome. No mundo, com toda a riqueza que essa máquina global produz, esse é o mundo no qual vivemos. As 3 pessoas mais ricas do mundo têm um orçamento maior do que 48 países. São alguns dados que eu coloco aqui para pensar, que não são diferentes, muito diferentes de muitos dados que nós temos no Brasil. Aí, quando se desenvolve uma teologia do político, como se desenvolveu na segunda metade do século passado, com o velho Barth, com Moltmann, com Metz, é no sentido de que é necessário que o profeta seja profeta na cultura, seja profeta na sociedade, mas seja profeta também no político. Eu termino por aqui, para nós termos um tempo para o debate. Até que minha voz daria para mais, mas aí nós tiraremos o tempo e eu não quero cansar mais vocês.